Está preso o ladrão de celular que foi reconhecido pela vítima por causa da ostentação. Ele usava um relógio gigante no pulso. Conversas de WhatsApp também mostram que há grupos de compra e venda de aparelhos roubados. Moradores chocados com um crime brutal. O jovem foi espancado dentro do apartamento onde mora em Vila Velha. Morre adolescente que se envolveu em acidente no norte do estado. A garota de 15 anos estava internada há 40 dias. O irmão dela, que estava na garupa, também morreu. Ontem, capixabas tomaram as ruas em dia de votação do impeachment da presidente Dilma. Hoje, a sede do PT amanheceu arrombada. Chegou hoje ao estado o rei Roberto Carlos. O cantor seguiu para Cachoeiro de Itapemirim e faz show do aniversário amanhã, 75 anos. O poder de verduras, frutas e legumes roxos. Eles têm antioxidantes que protegem contra doenças cardíacas e até câncer. E a história dos capixabas que vão carregar a tocha olímpica na passagem pelo Espírito Santo. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O ladrão de celular, mas que na verdade foi identificado por ostentar um relógio gigante no pulso. Ele usava uma moto para perseguir e abordar as vítimas. As imagens mostram o momento da prisão do jovem Diego dos Santos Neves, de 22 anos. Ele foi preso hoje de manhã em casa no bairro Flechal, em Cariacica. Os investigadores da Polícia Civil encontraram na residência dele 6 celulares roubados, uma réplica de pistola e uma placa fria usada para assaltos em uma moto. Diego é apontado como um assaltante de celulares. A Polícia Civil rastreou os celulares que Diego roubou e reuniu provas para pedir a prisão. As vítimas reconheceram o assaltante, que sempre usava uma moto modelo CG e tinha um relógio chamativo. Uma motocicleta com uma arma de fogo ou um simulacro, né? Não sabemos qual era, porque ele não confessou o roubo em momento nenhum, tá? Ele abordava vítimas e, basicamente, ele só se importava com os aparelhos celulares. Ele foi identificado, agora eu posso dizer, por um reloginho enorme que ele utilizava no bolso. No pulso. Todas as vítimas sempre apontavam isso. Um cara com uma arma, era um relojão. O delegado disse que, além das 3 vítimas de um mês atrás, no mínimo outras 6 pessoas também já foram roubadas por Diego. Uma delas é este jovem de 14 anos. Justamente o perfil escolhido pelo assaltante, adolescentes ou então mulheres. No caso desta vítima, o roubo aconteceu em fevereiro. Nós estávamos voltando à pracinha, aí nós viramos a rua para ir para a nossa casa, aí o indivíduo veio de moto e parou a gente no meio da rua, pediu para a gente ir para a calçada e mandou a gente entregar o celular a ele e destravou a arma e apontou pra gente e pegou nossos celulares e foi embora. A arma usada nos crimes é um simulacro, uma réplica da arma de fogo real. Lado a lado com a pistola da Polícia Civil, elas são bem parecidas. Em 2014, Diego já usou uma arma de fogo para cometer um roubo. Ele foi preso e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Depois que saiu, mudou a ferramenta, mas continuou com o mesmo crime. A investigação da Polícia Civil chegou à conclusão de que a maioria dos roubos era praticada em São Geraldo, aqui em Cariacica. Depois dos crimes, os celulares eram vendidos por valores baixos. Um aparelho que novo custa R$1.000, na mão do assaltante podia ser comprado por apenas R$100. E parte dessa negociação era feita pelo WhatsApp. Em conversas encontradas no celular do Diego, ele oferece um dos aparelhos roubados. Os compradores, chamados de receptadores pela polícia, contam que tem um grupo para falar sobre compra e venda. Na delegacia, Diego não quis comentar o caso. O inquérito vai ser finalizado, mas a polícia já tem pistas para continuar a investigação e chegar até os compradores. Nessa tarde, outras vítimas foram prestar depoimento e mais devem aparecer ao longo da semana. Um crime brutal assustou moradores do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Um jovem foi cruelmente espancado por várias pessoas. A kitnet parecia um cenário de filme de terror.
A quantidade de sangue espalhada por todo o local assusta. Fora a bagunça. O jovem que não teve o nome identificado foi encontrado nesta manhã por uma vizinha. Ele foi espancado e estava agonizando. A vítima morava neste apartamento e, como a gente pode perceber, ele foi arrombado. Mas o que chama a atenção é que o apartamento do lado também foi arrombado. E está assim, ó, como a gente vê, todo bagunçado. Testemunhas disseram que pelo menos 11 pessoas teriam agredido a vítima. Esta moradora, que tem medo de mostrar o rosto, disse que a confusão tem a ver com a briga de vizinhos. O que eu fiquei sabendo é o seguinte, que no sábado à noite eles começaram brigando no campo, aí lá embaixo eles quebraram a tauna do homem. No sábado à noite a vizinha de baixo ouviu barulho, só que ninguém viu nada. Quando foi ontem à noite, o vizinho que foi assassinado subiu e depois disso subiu mais vários homens com o pau, com o facão, várias coisas. A vítima foi socorrida pela ambulância do SAMU, mas a moradora afirma que a polícia chegou a ser chamada ainda na noite de ontem. Foi acionado ontem à noite, mas não veio. E quando foi hoje de manhã, todo mundo ficou achando muito estranho pelo movimento e perceberam que tinha alguém lá em cima. Aí foi onde chamou hoje, pediu para a vizinha abrir o portão e a vizinha de baixo foi lá em cima e quando viu que o cara estava lá agonizando desde ontem à noite. O homem era novo no bairro, morava há apenas 15 dias no apartamento. A motivação do crime ainda terá de ser investigada. A vítima está internada no Hospital São Lucas, em Vitória. Nenhum suspeito do crime foi detido. Ontem, dia da votação do impeachment da presidente Dilma, o capixaba tomou as ruas. E hoje, cedo, a sede estadual do PT amanheceu arrombada. A tentativa de invasão aconteceu durante a madrugada. Essa barra de ferro foi encontrada nos fundos da sede estadual do PT. Foi utilizada como alavanca pelos criminosos que, por conta das dificuldades, acabaram desistindo do arrombamento. Não antes de defecarem na entrada da sede. Nós também já fizemos uma denúncia de uma outra ameaça que ocorreu ainda no mês de março. Como vocês podem ver, a estrutura da grade de ferro quase foi arrancada das paredes. Só que os criminosos acabaram se deparando com essa porta de madeira maciça. Sabendo que não iam conseguir passar por ela, eles acabaram desistindo da invasão. Ainda não se sabe se tratou-se de uma tentativa de furto ou revanchismo político. Nós respeitamos os nossos adversários, que pensam diferente, mas também queremos ser respeitados. E atacar a sede de um partido é atacar a democracia. São os partidos que escolhem seus candidatos e devemos preservar essas instituições e as pessoas. E a noite de ontem terminou em festa para os capixabas que apoiam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Espírito Santo, o derrota é sim! Mas o resultado tão esperado por grande parte da população brasileira representa apenas o início de uma longa caminhada. Este processo será encaminhado ao Senado. O Senado tem 10 dias, mas não significa que ele vai gastar os 10 dias para decidir se ele vai acatar ou não essa decisão. E aí, esse voto, se decide ou não, é um voto de maioria simples, que significa metade mais um, né, dos senadores que votam. Uma vez acatado, aí a Dilma é afastada, né, e aí começa a contar o prazo de 180 dias, em que o Senado tem a prerrogativa de analisar o processo, discutir o processo e colocar em votação novamente. 2/3 do Senado terá que votar sim ao impeachment e, nesse sentido, então, a Dilma será afastada, né, definitivamente. O cantor Roberto Carlos chegou hoje ao estado para o show de aniversário. O rei se apresenta amanhã na cidade natal. Com o rei Roberto Carlos pousou no aeroporto de Vitória por volta das 3h15 da tarde. Ele veio para o estado comemorar o aniversário de 75 anos. É uma coisa muito boa, né? Muito boa estar aqui de novo, entender a Cachoeiro e festejar meus 57 anos lá, sabe? Ao contrário. O show acontece amanhã na terra natal do astro, Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. E a expectativa é de muita emoção. Cachoeiro é uma coisa muito especial na minha vida, minha infância, tudo, enfim. Então isso é uma coisa de muita emoção. Tudo de Cachoeiro é uma lembrança muito grande, muito bonita. Uma das maiores emoções que eu tive, por exemplo,
uma das primeiras grandes emoções foi a primeira vez que eu cantei na Rádio Cachoeiro, né? E a expectativa para o show? A minha expectativa é que o povo goste. Eu queria Cantar aquilo que eu acho que as pessoas esperam que eu cante. E as duas fãs estavam ansiosas para ver o rei. Fábia e a sogra, Darcy, vieram do sul de Minas Gerais para ver Roberto Carlos de pertinho. Fábia até conseguiu uma foto com ele e ficou emocionada. Estou tremendo até agora. Ele é demais, gente. Mas eu estou aqui vivendo esse momento lindo. O show de Roberto Carlos acontece amanhã no estádio Sumaré, em Cachoeiro, a partir das 9 da noite. Os ingressos de arquibancada já estão esgotados e, de acordo com a assessoria, ainda existem algumas cadeiras disponíveis. Justiça absolve 2 delegados e 6 investigadores acusados de improbidade administrativa. Os delegados Márcio Braga e Luiz Neves foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de extorsão, corrupção, abuso de poder e denunciação caluniosa, com o objetivo de obter proveito econômico. Em julho de 2011, ao propor a ação, o Ministério Público pediu o afastamento dos acusados. De acordo com o juiz que proferiu a sentença, não houve a comprovação dos atos de improbidade. Mário da Silva Nunes Neto absolveu todos os acusados e determinou que eles voltem a trabalhar. A Secretaria de Segurança Pública não comentou a decisão. Você costuma comer uva, ameixa, berinjela? Essas frutas, verduras e legumes de cor roxa deixam nosso corpo mais protegido. Veja na reportagem de Tainá Lopes. Um festival de alimentos coloridos. E lá está o roxo, presente em frutas e verduras, como a ameixa, a uva, no repolho, na berinjela e na beterraba. O roxo não é somente uma cor que deixa o prato da gente ainda mais bonito. É também sinônimo de saúde. Alimentos roxos, como a uva, por exemplo, são ricos em substâncias que protegem o nosso corpo e nos ajudam a evitar doenças cardíacas e até mesmo câncer. Quando eu incluo alimentos roxos, como a berinjela, como a beterraba, a jabuticaba, a uva roxa, eu estou incluindo substâncias chamadas antocianinas, que têm uma ação anti-inflamatória, uma ação antioxidante, junto a flavonoides, a fitoquímicos presentes nesses alimentos, que vão conferir uma ação de proteção no meu sistema imunológico. Quando eu tenho essa ação, eu consigo proteger contra doenças cardiovasculares, reduzir o colesterol ruim, melhorar o colesterol bom, o HDL, eu consigo melhorar o meu sistema imunológico, as minhas defesas contra qualquer tipo de doença. Quem consome afirma que faz bem mesmo. Geralmente eu consumo muito a ameixa. Faz bem? Muito bem para o intestino. Muito bem, eu evito os remédios. O roxo da beterraba está incluído no cardápio da Mariana, mas também há espaço para outras cores. Acho que você tem que estar sempre variando, né? Pegando um pouco de cada coisa, pelo menos por uma vez, né? Uma vez por semana, um legume roxo, uma verdura de um verde escuro, esse tipo de coisas. Então eu acredito muito em você variar o seu cardápio, né? E a Mariana faz certinho. Diariamente o ideal é comer alimentos com cores variadas. Que tal 5 cores diferentes no seu cardápio? Eu preciso buscar pelo menos 4 a 5 cores ao dia de frutas e de verduras, incluindo nessa salada e nessas frutas a cor roxa. Não precisa necessariamente comer uma quantidade muito grande, basta diariamente um desses alimentos na sua rotina. Para aproveitar o que de melhor o alimento pode oferecer, a dica é consumir cru ou cozido a vapor. Esses fitoquímicos são substâncias ativas, então elas precisam ser preservadas. Então esses alimentos não podem ser levados a alta temperatura, eles precisam ser cozidos no vapor ou consumidos crus para que a gente tenha melhor absorção dessas substâncias. Não vale empanar a berinjela, fazer suco da berinjela. O importante é você comer esses alimentos o mais cru possível ou em temperaturas baixas, fazer uma lasanhazinha caseira de berinjela, assar, cozinhar no vapor.